Irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Jonas e eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo no capítulo 2 de Jonas. O nome da nossa série é Vivendo com o Inimigo, a Graça de Deus em Meio a Corações Rebeldes. A gente vai dar continuidade ao estudo desse livro no capítulo 2 de Jonas. Todos acharam? Livro de Jonas, capítulo 2. A gente vai fazer a leitura do capítulo inteiro. Amém? E o capítulo 2 do profeta Jonas diz o seguinte: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Eu vou convidar os irmãos a orarem mais uma vez comigo. Senhor Jesus, comunica, Pai, a tua vontade em nossos corações. Que a tua palavra, Pai, possa frutificar em nossas vidas de maneira prática, de modo que a nossa vida seja um reflexo da tua glória, Senhor. Então, cria raízes em nossos corações, que a tua palavra possa ser ministrada, Pai, em cada coração, para que a tua igreja possa ser fortificada, Senhor. Glorifica o teu nome. O Senhor é a pessoa mais importante aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um psicólogo e neurocientista, numa entrevista, ele diz que quando uma pessoa vai até o consultório dele para pedir ajuda psicológica, ou seja lá o que for, dentro do contexto da psicologia e da neurociência, ele diz que antes dessa pessoa ser atendida, ela passa pela sua recepção, aonde é entregue para ela um formulário. Um formulário com dicas básicas daquilo que ela precisa para se alimentar melhor, daquilo que ela precisa para ter um bom sono, daquilo que ela precisa para se exercitar fisicamente, para ter uma vida diária de exercícios. E quando ela, durante um determinado momento, segue todos aqueles protocolos, se o problema que levou ela a procurar o psicólogo permanecer, ela é atendida. Se não, ela volta e os problemas dela ficam sanados. E por que ele faz isso? Porque na maioria das vezes os problemas psicológicos que nós enfrentamos como sociedade é fruto de uma vida desregrada, seja fisicamente, uma vida sedentária,
seja uma vida de má alimentação, seja uma vida onde o sono acaba não sendo respeitado da forma como ele deveria ser respeitado. Então, ele dá algumas atividades básicas que toda pessoa precisa ter para ter uma boa alimentação, um bom sono e uma boa rotina de atividade física, e ele diz que a maioria das pessoas não voltam, porque o problema ele é solucionado. E fazendo um paralelo, irmãos, com a vida dentro da igreja, eu recebo muitas pessoas com dificuldades na fé, com problemas na sua espiritualidade, e quando eu pergunto como anda a devoção dessa pessoa, é quase que unânime que não anda bem. É quase que unânime. Quando eu pergunto como é que está a sua vida de oração, a sua vida de leitura bíblica, de meditação das Sagradas Escrituras, uma vida de devoção com o Senhor, é quase unânime a pessoa dizer que não tem ido nada bem. E quando eu pergunto sobre a frequência entre uma devoção e outra, a coisa piora mais ainda. É claro que assim, irmãos, existem determinadas realidades que estão além da nossa devoção. Por exemplo, existem pecados que a gente não consegue vencer sozinho, que a gente precisa da igreja, do cuidado pastoral. Existem determinadas fragilidades que a gente só consegue vencer em comunidade, com a ajuda do irmão. Existem também determinadas realidades que estão para além da nossa devoção, quando o quadro ele é clínico. A gente precisa de uma ajuda profissional. Mas eu afirmo de forma categórica, irmãos, por uma vida espiritual saudável, sem vida de oração, sem leitura, sem devoção, não se sustenta. Não tem a menor condição. E, como desdobramento disso, uma série de problemas acontecem. Seja de ordem emocional, psicológica, né, no seu exercício de fé no dia a dia. E às vezes, irmãos, algumas pessoas elas andam tão indiferentes a Deus, tão distantes de Deus, sem uma devoção sólida com Deus, que elas não possuem força nem para se ajoelhar. Ela está tão indiferente ao Senhor que ela não consegue nem abrir a Bíblia. E existem casos como esse que a gente está estudando no livro de Jonas, que Deus, de forma providencial, faz uma série de realidades para nos dobrar e nos colocar de joelhos diante dele. E é sobre isso que a gente vai tratar essa noite, irmãos. Quando o Senhor nos põe de joelhos em sua presença. Mais uma vez, quando o Senhor nos põe de joelhos em sua presença. E é exatamente isso que acontece com Jonas, irmãos. Ele se encontra, nesse momento do texto, arruinado na sua espiritualidade. A sua fé está em frangalhos. E depois de ter o seu pecado explicitado diante de toda a tripulação de estrangeiros, diante de toda uma tripulação de pagãos, depois de ser jogado no fundo do oceano e ser engolido por um peixe, passando no interior desse peixe 3 dias e 3 noites, Jonas, ele dobra os seus joelhos diante de Deus. É verdade que, condicionado pelas circunstâncias, ou melhor, condicionado por Deus, mas é isso que o Senhor faz com as nossas vidas quando falta força para a gente. Principalmente quando somos filhos dele, principalmente quando o Senhor nos arrebatou para si na nossa salvação. O Senhor nos coloca de joelhos para termos uma vida de profundidade e relacionamento com Deus. E o primeiro ponto desse sermão, irmãos, se chama O Senhor nos põe de joelhos em sua presença, esgotando as nossas possibilidades. O Senhor nos põe de joelhos em sua presença, esgotando as nossas possibilidades. E é exatamente isso que Deus faz com Jonas. Jonas, ele começa na sua vida, na sua fuga, a ir numa curva descendente. Ele foge da presença de Deus e desce para Jope,
numa região portuária para fugir de Deus. Ele embarca num navio e desce no porão, totalmente inerte da realidade, da sua relação com Deus. Enquanto estava tendo uma forte tempestade, ele estava dormindo no porão. Depois, os tripulantes daquela embarcação jogam ele para o fundo do mar e ele desce mais um pouco. Depois, ele é engolido por um peixe e ele passa 3 dias e 3 noites no interior desse peixe e continua a curva descendente dele. E isso é o que acontece conosco quando nós esgotamos as nossas possibilidades distantes de Deus. Chega um determinado momento que a gente chega no fundo do poço, que a gente fica arruinado, porque a gente esgotou as alternativas, esgotou as possibilidades sem Deus. E esse é um exemplo claro na vida de Jonas daquilo que acontece conosco quando nós não temos uma profundidade diante do eterno. Nós esgotamos todas as alternativas que nós podemos exercer sem Deus, mas sem Deus não existe nada que prospera. E é por isso também que nós entendemos, irmãos, o porquê que as pessoas buscam o Senhor no momento da aflição, no momento da frustração, da dor, do sofrimento. Porque, como diz Tim Keller, Deus ele só se torna a coisa mais importante das nossas vidas quando nós percebemos que Ele é a única coisa que nós temos. Deus ele só é o mais importante para nós quando Ele é a única coisa que nos resta. Porque nós esgotamos as nossas possibilidades. Nós esgotamos as nossas alternativas. Nós buscamos todas as fontes viáveis que a gente pode encontrar para ser bem-sucedido na nossa realidade. Só que sem Deus, essas tentativas elas são frustradas. Elas são completamente frustradas. Então nós viramos as costas para Deus. Viramos as costas para o chamado que Deus tem para as nossas vidas, para o propósito que Ele tem para a nossa história. E nos tornamos vazios de Deus. E nos tornamos vazios do Senhor. E começamos a acreditar que nós vamos encontrar plenitude nas nossas vidas através das nossas extravagâncias. Através da ostentação de qualquer que seja a realidade que de alguma forma nós acreditamos que pode nos suprir. Só que nós falhamos miseravelmente. Nós falhamos miseravelmente. Porque não existe plenitude, não existe vida, não existe santidade, não existe contemplação de quem Deus é em nossas vidas sem joelhos dobrados, sem oração. E é isso que Deus faz na vida de Jonas. Ele esgota todas as possibilidades de Jonas. Jonas ele tenta fugir para o barco, para a direção de Tarsis. E Deus explicita o pecado dele dentro daquele barco. Ele é jogado para o fundo do oceano. Ele é engolido por um peixe. Até Jonas se render completamente e ajoelhar diante de Deus e falar: Deus, não tem mais o que fazer. E às vezes a gente também é resistente com Deus, né? A gente é extremamente resistente com Deus. Mas se de fato o Senhor é o nosso Pai, e nós fomos inseridos ao corpo místico de Cristo, a sua igreja, Ele vai até as últimas consequências, até as últimas circunstâncias, para nos dobrar diante dEle, para que de fato a gente possa ficar de pé diante da nossa realidade. Porque a gente só consegue permanecer de pé quando antes nós nos ajoelhamos na sua presença. E esse é o desejo de Deus para a vida de Jonas. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E forçado pelas circunstâncias, ele se ajoelha
e ora. E aqui nós chegamos, irmãos, ao segundo ponto desse sermão. O Senhor nos põe de joelhos em sua presença, esgotando as nossas desculpas. O Senhor nos põe de joelhos em sua presença, esgotando as nossas desculpas. Imaginem, irmãos, que Jonas está completamente rendido dentro do interior do peixe. Não existe rigorosamente nada o que Jonas possa fazer dentro daquele contexto. Nada. Apenas se render. Ele está quebrado emocionalmente, quebrado espiritualmente, quebrado circunstancialmente, quebrado geograficamente, porque ele não podia sair da onde ele estava. Ele estava completamente devastado. Mas ele ora e Deus o ouve. A grande mensagem desse texto, irmãos, é que Jonas ele se distanciou de Deus, mas Deus não se distanciou de Jonas. Nós nos distanciamos de Deus, mas Deus não se distancia de nós. Por isso, comentando sobre esse texto, Stuart Elliott, ele afirma o seguinte: Deus está mais próximo de nós do que nós parecemos estar de nós mesmos. Deus está mais próximo de nós do que nós parecemos estar próximos de nós mesmos. E às vezes, irmãos, no momento de frustração, de dor, de sofrimento, a gente se sente indigno, a gente se sente culpado, uma amálgama de sentimentos tomam o nosso coração e nós começamos a, de alguma forma, entender que Deus deve estar a quilômetro de distância da gente. Não é isso que a gente pensa? Que Ele não deve nem querer olhar para a gente. Tamanho pecaminosidade das nossas vidas. E a gente passa a entender que somos indignos da presença dEle. Certa vez eu, conversando com um jovem na igreja, ele me confidenciou que tinha um problema com pornografia. E esse é um problema recorrente em 90,90% da juventude. E ele me disse que toda vez que ele pecava, toda vez que ele acessava esse material, ele se sentia indigno. Ele se sentia culpado. Ao ponto dele nem conseguir dobrar os joelhos para poder orar. Ele se sentia envergonhado. E eu disse para ele o seguinte: cara, quando eventualmente acontecer isso, na mesma hora ajoelha e ora. Aí ele me disse o seguinte: cara, mas como que eu vou ajoelhar e orar se eu estou fracassado naquele momento? Se eu não consigo nem me suportar naquele momento, tamanha culpa, tamanha indignidade que eu sinto. E eu disse para ele que é para que ele entenda, internalize no seu coração, que por mais fundo que ele possa parecer estar, Deus ouve ele. Que por mais quebrado espiritualmente que ele possa estar, ainda que ele peque e dobre o joelho, em 1 segundo, Deus ele vai o ouvir e vai estar pronto para o perdoar. Porque Deus ele não está indiferente à nossa dor. Por isso que o Senhor nos põe de joelhos na sua presença, esgotando as nossas desculpas. Porque não existe circunstância, não existe momento espiritual, não existe geografia, não existe qualquer tipo de realidade que nos impeça de ser ouvido por Deus. Não existe. Você pode estar o mais quebrado que você acha que você está, Deus ele te ouve. Não existe desculpa para não orar. Jonas ele estava no interior de um peixe esperando para morrer e Deus o escutou. E Deus estava com ele. Que de fato a gente possa entender essa realidade.
internalizar nos nossos corações o fato de que nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem principados, nada nos afasta do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Nada. Ainda que nós falhemos, o Senhor ele está pronto para perdoar um coração contrito na presença dele. Porque santo não é aquele que permanece limpo, santo é aquele que se lava todos os dias nas águas do perdão de Deus. Todos os dias. Deus ele esgota as nossas desculpas. Às vezes nós nos sentimos indignos, nós nos culpamos porque nós não conseguimos nos suportar. E a gente projeta isso para o caráter de Deus como se Deus ele também fosse nos desprezar. Mas Cristo morreu na cruz por pecados maiores do que o seu. E nós temos acesso ao Senhor. Ele nos perdoa. Ele nos ouve. Um terceiro aspecto que a oração de Jonas ela nos ensina é que o Senhor nos põe de joelhos em sua presença, nos conscientizando de verdades essenciais. Aqui, irmãos, eu vou pedir para quem está com a Bíblia fechada para abrir. A gente vai dar uma olhada na oração de Jonas, vai ler versículo por versículo e vai entender o porquê que a oração de Jonas nos conscientiza de verdades essenciais. A primeira verdade que a oração de Jonas nos conscientiza é do senso do divino, do senso da majestade de Deus. Nos versos 1 e 8, Jonas, ele recupera o senso de quem Deus é na vida dele. O senso divino, o senso da majestade de Deus. No verso 1 ele diz: de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Para quem estava completamente desconectado de Deus, ele dobrar os joelhos e reconhecer que Deus de fato era o seu Senhor e orar é um senso que foi recuperado acerca da majestade de Deus sobre a sua vida. Verso 8, Jonas também afirma: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia de Deus. Ou seja, ele também reconhece que Deus é o único Senhor da sua vida. Então ele reconhece a majestade de Deus, o senso do divino, de quem Deus é sobre a sua vida, orando e reconhecendo que ele é o único Senhor. E que todos os nossos ídolos que nós fabricamos em nossos corações são ídolos falsos. E é importante, irmãos, para toda restauração de coração diante de Deus, que a gente tenha senso do divino. Que a gente tenha senso da majestade de Deus. Jesus, ele nos ensina a orar dizendo, logo no início, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós temos que ter plena convicção de quem Deus é nas nossas vidas. Porque a indiferença que nos persegue quando pecamos, quando desobedecemos a Deus, quando nós não ligamos para o projeto, para o plano, para o propósito que Deus tem para as nossas vidas, é fruto de uma indiferença da majestade de Deus. Por isso que o autor de Provérbios fala que o temor ao Senhor é fruto da sabedoria que nós temos diante dele. A sabedoria diante da nossa espiritualidade cristã, ela é estabelecida quando nós tememos ao Senhor. Por isso que nós precisamos ter senso do divino, senso da majestade de Deus, porque a menos que a gente tenha esse senso, nós permaneceremos indiferentes, pecando, desobedecendo e negando o propósito dele sobre as nossas vidas. Nós precisamos restaurar o senso da divindade de Deus sobre nós. Um segundo aspecto que nós precisamos restaurar no nosso coração é o senso do nosso próprio pecado, em contraste com a graça de Deus.
E a gente percebe esse contraste no verso 2, 4 e 7. Vamos ler? Verso 2. Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Verso 4. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Verso 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Notem, irmãos, que esses versos, eles sempre colocam Jonas na perspectiva do pecador que vive em contraste da realidade de um Deus bom. Apesar dele se ver numa situação em que ele está quase morrendo, Deus ouve a sua voz. Apesar dele reconhecer a sua fragilidade como pecador, a sua voz chega ao teu santo templo, ao santo templo do Senhor. Apesar da vida dele estar quase se apagando diante da morte, o Senhor ouve o seu clamor de socorro. Então Jonas, ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua fragilidade, mas na mesma medida reconhece que apesar do seu pecado, Deus, ele escuta a sua oração. Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é bondoso. E a graça dele é ressaltada diante da sua fragilidade, diante do seu pecado. Um terceiro senso que a gente percebe que é restaurado no coração de Jonas é o senso da providência de Deus. E a gente percebe isso nos versos 3, 5 e 6. Vamos dar uma lida? Verso 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Verso 5, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Ou seja, ele está dizendo nesses 3 versos aquilo que Deus, em sua providência e bondade, precisou fazer para dobrar Jonas de joelhos em sua presença. Por isso que ele diz que Deus joga ele nas profundezas do mar, mas ele trouxeste de novo para Jonas a sua vida. Ele trouxeste Jonas de volta da sepultura. E ele glorifica a Deus por isso. Então, o terceiro aspecto que a gente precisa entender é que Deus, ele age com a sua providência, com a sua bondade, com a sua misericórdia em nós e através de nós. Então, recapitulando, Jonas, ele tem o senso da divindade de Deus, da majestade de Deus. Ele tem o senso do seu próprio pecado e da graça que é operada sobre a vida dele. E ele tem o senso da providência de Deus agindo na vida dele, nas circunstâncias, para colocar ele de joelhos diante da tua presença. E por último, Jonas, ele reflete um senso de gratidão. Verso 9. Jonas, ele ora dizendo o seguinte: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Ou seja, Jonas, ele reconhece a ação de Deus sobre a sua vida e se compromete a cumprir tudo aquilo que Deus havia designado ele. E ele é grato pela salvação de Deus sobre a sua vida. Então, basicamente, o que a gente percebe aqui, irmãos, é que não existe coração restaurado, não existe uma vida espiritual concreta e sólida na presença de Deus sem o senso da majestade de quem Deus é na nossa vida. Porque sem esse senso, nós seremos indiferentes em relação ao nosso pecado. E Deus é santo. Sem o senso do nosso próprio pecado, da nossa fragilidade, do quanto nós somos devedores de Deus.
Mas na mesma medida que nós somos devedores, Deus é gracioso. E Deus ele manifesta a sua misericórdia e a sua bondade a despeito do pecado de Jonas também reconhece a providência de Deus na sua vida. Ele reconhece que Deus ele esgota as suas possibilidades jogando ele no mar, mas com o objetivo de trazer vida para Jonas. E quando nós reconhecemos a providência de Deus, nós começamos a nos sensibilizar acerca daquilo que Ele faz em cada particularidade na nossa vida. Deus, Ele age em nós e através de nós. Deus, Ele age por intermédio das circunstâncias. Tudo com o fim de nos tornar aptos a servi-lo. Tudo com o fim de nos torná-los aptos para nos relacionarmos com Ele. E por fim, para um coração restaurado, a gente precisa ser inundado de gratidão. Inundado da gratidão sobre aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Sproul, ele afirma que quando nós entendemos o plano de redenção de Cristo, a indiferença não pode ser uma possibilidade para a gente. Se de fato nós entendemos a graça do Evangelho, se de fato nós entendemos a bondade de Deus, nós não podemos ser indiferentes àquilo que Deus nos ordena fazer. Não há possibilidade. Por isso que a oração de Jonas revela e nos conscientiza de verdades que são fundamentais para que aquele que se encontra perdido da presença de Deus seja restaurado e seja colocado de pé novamente. Nós precisamos ter senso da divindade de Deus, do nosso pecado, da graça de Deus, da sua providência sobre as nossas vidas, para que todas essas realidades gerem gratidão no nosso coração. Gratidão por servir a Deus. Gratidão por ser amado por um Deus que é santo, apesar dos nossos pecados. Amém, irmãos? Com um coração restaurado diante da sua oração, do seu clamor na presença de Deus, a gente chega ao quarto ponto desse sermão. O Senhor nos põe de joelhos em sua presença, porque o seu principal propósito é transformar a nossa vida. O Senhor nos põe de joelhos em sua presença, porque o seu principal propósito é transformar a nossa vida. Notem, irmãos, que Jonas ele fica 3 dias e 3 noites no interior de um peixe. Mas ele só é cuspido para fora daquele peixe, são e salvo, em terra firme, quando ele direciona a sua devoção para Deus. Ele só é livre das circunstâncias que ele está vivendo quando ele volta à sua devoção, o seu coração e a sua espiritualidade de joelhos rendidos novamente para o Senhor. E aqui a gente percebe, irmãos, que o Senhor ele está muito mais preocupado em restaurar a nossa vida e o nosso coração do que nos dar confortabilidade nas nossas circunstâncias. Muito mais preocupado. Porque a gente pode viver em circunstâncias confortáveis e estar ligeiramente distante de Deus. A gente pode ter tudo aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia e ainda assim em rebelião contra o Senhor. É muito mais válido diante do Senhor passar por provações, tribulações, dificuldade, sofrimento, mas rendido diante do Senhor, do que confortável e dando passos largos para o inferno. Por isso Jonas ele só foi cuspido daquele peixe quando o seu coração se voltou novamente para o Senhor. E é isso que Deus está mais interessado. É isso que Deus está mais interessado de nós. Nós podemos estar, irmãos, preocupados com as nossas circunstâncias, com as dificuldades que nós precisamos vencer no dia a dia, porque a vida é sim caótica.
A vida é sim problemática. A gente vive no Rio de Janeiro. O que existe de variável no nosso dia a dia é uma coisa de louco. Só que o fato é que a gente enlouquece diante dessas circunstâncias se nós não estivermos rendidos na presença do Senhor. A solução para o nosso coração não é nos livrar dessas circunstâncias. A solução do nosso coração é estar rendido na presença dEle. A solução das nossas circunstâncias são só um paliativo. É só uma solução que funciona até determinado momento, mas o nosso coração continua quebrado. Por isso que a intenção de Deus é mudar a nossa vida, é mudar o nosso coração, é restaurar a nossa história. Porque quando nós temos a nossa história restaurada pelo Senhor, independente de sofrimento, independente de luta, independente do que seja, nós vivemos para a glória do Senhor de forma plena, em paz e com prazer de caminhar ao lado do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala que pode todas as coisas naquele que o fortalecia. Ele poderia passar por prisão, por açoite, ele poderia ter fartura, falta, mas ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Deus era aquele que o fortalecia. E Deus é aquele que nos fortalece, independente das circunstâncias. Por isso nós precisamos cuidar, em primeira instância, do nosso coração. Ninguém gosta de sofrer. Mas pior do que sofrer é sofrer em rebelião contra Deus. O Senhor deseja nos restaurar, irmãos. Esse é o fim último do Senhor nas nossas vidas. Chegando à conclusão, irmãos, do nosso sermão, existe um quinto aspecto sobre a oração de Jonas. O Senhor nos põe de joelhos em sua presença para redirecionar as nossas vidas. O Senhor nos põe de joelhos em sua presença para nos colocar de pé na nossa realidade. Jonas é cuspido para fora do peixe e não é só o seu coração que é restaurado. A missão de Jonas também é restaurada. Ou seja, a primeira coisa que Deus pede para Jonas é: volta para Nínive. Volta para Nínive. Deus, ele perdoou Jonas, ele restaurou o coração de Jonas, mas não o isentou daquilo que ele precisava fazer. E é exatamente isso que Deus, ele deseja fazer nas nossas vidas. Ele deseja nos colocar de joelhos em sua presença para que a gente esteja de pé e apto para ser bom pai e bom filho. Ele nos coloca de joelhos em sua presença para que nós estejamos de pé e aptos para ser um bom cônjuge para a nossa esposa, para o nosso marido. Ele nos coloca de joelho, ele nos rende na sua presença para que nós estejamos em pé e aptos para viver num mundo tão caótico como o nosso. E hoje, irmãos, se alguém não tem se sentido de pé diante da presença de Deus, se alguém precisa de fortalecimento para permanecer de pé, eu queria convidar a igreja a se colocar de joelhos e orar diante do Senhor. Os irmãos podem ficar à vontade, quem quiser ficar de joelho pode ficar, quem não quiser, fique à vontade, pode permanecer sentado. Mas eu queria convidar a igreja a orar diante do Senhor, para que nós estejamos aptos para permanecer de pé diante das circunstâncias, de pé diante da nossa vida. Vamos orar, irmãos.
Senhor Jesus, como igreja, Pai, nós nos prostramos na Tua presença, Senhor. E te pedimos, Pai, restaura o nosso coração. Fortifica a nossa fé, Jesus. Alcança as nossas vidas. E trabalha no nosso viver, Pai. Nos perdoa, Pai, porque temos negligenciado o Teu chamado. Nos perdoa, Pai, porque temos negligenciado a Tua obra, Senhor, a Tua vontade. Nos perdoa, Pai, porque temos negligenciado uma vida de santidade na Tua presença, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Nós louvamos o Teu nome, Pai, porque apesar da nossa fragilidade, apesar do nosso pecado, o Senhor nos ouve, o Senhor nos perdoa, o Senhor age de graça em nossas vidas e o nosso clamor chega ao Teu santo templo, ao tabernáculo do céu. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Nos sensibiliza, Pai, a respeito da Tua poderosa mão no nosso dia, na nossa realidade, providenciando e provisionando tudo aquilo que nós precisamos. Nós não queremos mais apagar a Tua presença do nosso coração, Senhor. Nós não queremos mais apagar, Senhor, a Tua presença da nossa história. Nos coloque de pé na Tua presença, para que sejamos bons pais, bons filhos, um bom cônjuge, para que nós sejamos bons profissionais, bons alunos, bons vizinhos, bons amigos. Mas nos dê ímpeto, Pai, para todos os dias nos prostrarmos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é a força motriz, Pai, que nos movimenta. É o Senhor que nos traz plenitude. E nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós somos gratos. Que a nossa gratidão pelo Teu amor, pela Tua graça, não nos torne mais indiferentes àquilo que o Senhor tem confiado para nós, Senhor. Nos ajuda, restaura os nossos corações e nos faça glorificar o Teu nome, independente das circunstâncias. Ainda que nós estejamos no ventre de um peixe, nos peixes da vida, que o Senhor possa nos fazer glorificá-lo a despeito disso, Senhor. Ainda que nós estejamos no mais profundo lugar do oceano, que nós possamos glorificar o Teu nome a despeito disso, Senhor. Revigora, Pai, revigora. Esse é o clamor da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.